Nesta manhã vamos continuar aqui nesta parábola maravilhosa, parábola do filho pródigo. Ela é uma palavra que tem muitos ensinamentos, né? Então ficaria difícil a gente fazer em uma live só. Por isso que nós vamos dividir aqui em 3 partes. Ontem falamos a primeira parte, hoje vamos falar a segunda, porém cada um aí com um enfoque diferente, né? Então, se você está chegando hoje, você não vai perder aí. Fala, puxa, eu não vou conseguir acompanhar porque perdi a primeira parte. Não. São mensagens bem distintas. O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas, capítulo 15. E aí nós vamos ler alternadamente esta parábola, porque nós vamos ver ela pela perspectiva dos servos. Uma leitura, né, diferenciada aqui para a gente conseguir ter essa perspectiva. A parábola do filho pródigo, né, como é mais conhecida, é uma espécie de mãe das parábolas de Jesus, né, porque ela tem um conteúdo mais extenso e aí dá para tirar inúmeras lições ou aplicações espirituais por meio dela. E hoje nós vamos ver nessa perspectiva. Geralmente nós nos referimos, né, a essa parábola do filho pródigo para falar aí de crente desviado ou para falar, né, do crente religioso. Mas aqui nós teremos esta visão aqui um pouquinho diferenciada. Amém? Então vamos seguir nessa leitura. Lucas capítulo 15, eu vou ler o 16, o 17, depois o 19, o 22 e o 23, o 26 e o 27. Vamos fazer aqui um resumo de todas as partes que vai falar aqui sobre os servos, né? Esses personagens que estão aqui nessa parábola e quase passam despercebido aqui. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Por fim aqui, né, quando o irmão mais velho chega, ele diz assim: chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Então aqui fica destacado, né, a participação dos servos nesta parábola, né? A paz, Débora, seja bem-vinda. Sidney, meu querido, Deus te abençoe. Você que nos acompanha aqui, estamos tratando aqui da parábola do filho pródigo, porém pela perspectiva aqui dos servos do dono da casa, né? Os servos do Senhor que estão aqui sendo relatados. Então nós vamos ver nessa perspectiva das pessoas que trabalham para o pai, né, o pai do filho pródigo, e que quase não são percebidos nesta maravilhosa história contada aqui por Jesus. O texto realça pelo menos 5 verdades sobre esses personagens, que termina por destacar o privilégio que temos de ser chamados servos de Deus. Somos chamados, né, de servos de Deus. E o que isso tem, né, o que isso nos traz de ensinamento? Nós sabemos que a Bíblia nos chama de muitas formas, assim como trata Deus, né, de diversas formas, nós também somos tratados pela perspectiva de Deus de diversas formas. Somos chamados de filhos, somos chamados de sacerdotes,
né? E somos chamados também de servos, né? Entre outras formas, somos chamados da noiva, da igreja. E o que traz para nós, né, de verdades aqui, esse ensinamento e esse olhar na perspectiva de sermos servos de Deus. Não é assim que nós nos denominamos muitas vezes? Nós somos servos de Deus. Quando o filho mais novo, né, depois da sua farra, depois que ele desperdiçou tudo, depois que ele cai em si, ele afirma o seguinte: quantos trabalhadores, né, ou servos do meu pai têm pão com fartura? Então a primeira verdade aqui é que os servos de Deus não padecem necessidade. Isso não quer dizer que os servos de Deus não vão passar fome, não vão passar aperto, não vão ficar aí em situações que realmente vai faltar alguma coisa. Mas as necessidades, né, como Paulo afirmou que Deus supriria as necessidades em Cristo Jesus, nós vemos aqui que os servos de Deus, eles não passam necessidade. A paz, Rose. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda aqui nesta manhã. Espero que você já esteja melhor. Depois vamos conversar aí, quero saber como que você está. Então, os servos de Deus não passam aqui necessidade. Olha só, quando o filho esbanjador, né, ele recupera o juízo, ou o filho pródigo, ele faz essa declaração, né, que ele queria, ele desejou aqui ser chamado pelo menos como um servo, porque ele viu como o seu pai, que representa Deus aqui nessa parábola, tratava os seus trabalhadores, tratava os seus servos, e ele viu que esta condição de servo, né, diante de um pai amoroso para ele, diante de tudo que ele tinha passado, realmente já traria para ele aí uma vida boa, uma vida tranquila, né? E aqui vai uma pergunta para você nesta manhã. O que será que temos em Cristo e ainda não descobrimos? É a hora de realmente tirar as escamas dos olhos, né? E ver o que Deus nos proporciona que ainda nós não temos visto. Ontem eu vinha conversando com a Juliana e nós entramos nesse assunto, né? Algumas pessoas dizem assim que o que é bom dura pouco. Não é assim que nós falamos? Puxa, isso é bom, isso dura pouco. Na verdade, a sensação que nós temos, né, de algo bom nessa perspectiva dessa frase popular, né, o que é bom dura pouco, é o que nós consideramos bom. Na verdade, tudo aquilo que nos tira da normalidade, nos leva para um estado de prazer, né? Um estado de alegria, nós chamamos isso de bom. Na verdade, nós não olhamos para aquilo que se tornou comum como sendo algo bom. E a vida que temos, muitas vezes não a tratamos como sendo algo bom. E aí nós vamos pensar no que é bom. Ah, quando nós fazemos aquela viagem maravilhosa, né? Quando você ganha uma marmitinha da Elis, né? Cheia de comida boa, né? E quando algo sai do comum, quando você sai para jantar fora, quando você vai a um lugar que você gosta, ou está com pessoas que você gosta e tem um momento de alegria, de diversão, e aí nós começamos a classificar de bom aquilo que está fora da normalidade. Mas será se a nossa normalidade não é boa? E enquanto a gente estava conversando, né, eu e a Juliana, nós paramos num farol e ali veio um pedinte, né, querendo uma moedinha. Será se para aquela pessoa, né, vir para e ter a vida que nós temos, não seria um bom momento? Será que o que é bom dura pouco, mesmo nós que não valorizamos aquilo que é bom da forma certa? Porque quando nós paramos para refletir na vida que Deus tem nos dado, no prazer que temos, e aqui nós vamos ver que há um prazer em servir a Deus, né? Talvez nós mudemos a nossa perspectiva aqui do que é bom dura pouco. E aí tem uma outra frase, né? Que é a frase que eu creio que ficou no coração do filho pródigo, quando ele se viu ali
cuidando daqueles porcos, desejando comer aquele alimento terrível e não podendo, talvez ele pensou numa outra frase popular, que é aquela que diz assim: eu era feliz e não sabia. Ele reconhece aqui que bom era estar com o Pai, era servir ao Pai. E aí, quantas vezes nós precisamos perder algo para reconhecer que aquilo é bom? E Deus não quer que a gente tenha esse olhar, né? Esperar perder para dizer ou reconhecer que algo é bom. Nesse período de quarentena aí, né, que fomos privados da liberdade de ir e vir, de nos relacionarmos, né? Quantas coisas temos visto que eram boas e não valorizávamos? Coisas tão simples como um aperto de mão, um abraço, né? Coisas que fazíamos com frequência, mas hoje como desejamos encontrar com alguém e abraçar esta pessoa, né? Então são coisas que às vezes precisamos sentir falta para valorizar o valor que ela realmente tem. Então, o que será que temos em Cristo que ainda não descobrimos ou que ainda não reconhecemos o seu real valor? Jesus nos dá algumas pistas aqui, né? Quando ele falou com seus discípulos, logo no começo do ministério de Jesus, seus discípulos se revelam aí, né? Ou revelam grande preocupação com os suprimentos das necessidades básicas. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus e aí eles começam a demonstrar para ele a preocupação, né? Pedro faz a pergunta: Senhor, nós tudo deixamos para te servir e o que será de nós? Sem saber, eles estavam fazendo aqui eles estavam se inquietando, né? E diante daquilo que eles viviam com Deus, eles realmente não tinham entendido, né? Que o servo de Deus, ele tem aí o cuidado de Deus. E aí o Senhor fala para eles não se preocuparem, né, com as coisas desse mundo, contando aí aquela ilustração maravilhosa aonde ele mostra: olha as aves dos céus, elas têm aí os seus ninhos, né, elas não trabalham, mas o Pai as alimenta. Depois ele mostra as flores do campo, a erva, e diz que nem Salomão se vestiu como eles. E se Deus, né, se preocupa ou cuida dos passarinhos e das plantas, né, das ervas, como ele não cuidaria de nós? Então, Jesus mostra aqui que o Pai cuida dos seus de forma tão especial. Mas, né, depois que Jesus, né, se revelou e derramou sobre nós o Espírito Santo, passamos a ter realmente esta perspectiva, né, que o reino dele não é um reino terreno, é um reino espiritual. E para esses discípulos, Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos leva a tirar a preocupação das coisas passageiras e confiar que ele supriria todas as nossas necessidades. Na parábola, né, do amigo importuno que nós já ministramos aqui, Jesus ensina, né, que Deus quer suprir plenamente as nossas necessidades. Deus é aquele que está pronto a atender, né, quando nós vamos diante dele e pedimos alguma coisa. Outra coisa, né, que nós temos, e aqui eu creio que é o ponto alto desta ministração, é o privilégio de sermos servos de Deus. O prazer que temos em servir. Quando o filho caçula, né, aqui o filho pródigo, ele exigiu a herança antes da morte do seu pai, ele demonstrou, né, uma arrogância, né, mas quando ele arrependido, ele se mostrou humilde aqui, né, o seu arrependimento o levou a ter uma mudança de olhar. E aí ele começou a ver que o pai, ou estar com o pai, realmente era algo bom. Notamos que ele declara o seguinte, ele diz assim: já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, ou como um dos teus servos. Ele apenas quer ter
o valor de um servo. Ele reconhece que o pai trata bem seus empregados e fica satisfeito em ocupar a posição de um deles em casa. Então agora aqui ele realmente viu que era feliz e não sabia. E que mesmo a posição de um servo já era um privilégio servir ao pai. O pai permitiu, né, que o filho caçula fosse embora. Olha que interessante. Na parábola nós não vemos o pai insistindo: não, meu filho, não vá. Quando o filho pede a herança, o pai deixa ele ir, porque de alguma forma o pai sabia que o filho voltaria diferente. Esse tratamento, né, da ausência do pai ou de perder algo daria ao filho essa consciência. Então ele volta mais quebrantado e humilde agora. E ele começa a valorizar aquilo que ele tinha antes. Fora de casa, né, ou no reino de Deus, isso é um deserto abrasador, né? E passar um tempo no deserto arranca de nós a nossa arrogância ou a chamada autossuficiência. A paz o eu, Cleide, que nos acompanha aqui pelo Facebook. Deus abençoe vocês. Então é um privilégio ser servo de Deus. É um privilégio realmente fazer parte desse reino, ser colocado, né, em uma posição aonde nós entendemos que não somos nada, que dependemos do Pai. Isso tira de nós o nosso orgulho. Esse episódio, né, dessa parábola também ilustra que precisamos perder para ganhar e passar necessidade para valorizar as mínimas coisas. Ainda bem, né, que nosso Deus nos dá segunda chance. Nosso Deus nos permite recomeço. E o nosso Deus está dando oportunidade para nós todos os dias. Toda manhã, quando acordamos, temos oportunidade de mudar, oportunidade de nos arrepender, oportunidade de voltar, de reconhecer aquilo que nós temos em Deus. Eu conheci pessoas, né, duras de coração, e que diante do aperto, né, elas não tiveram a humildade de voltar ao Pai. Pelo contrário, elas falavam assim: se quando eu estava bem eu não valorizei, eu não servi a Deus, agora eu não acho certo, né, na hora do aperto voltar a Deus. São pessoas que não tiveram a humildade, né, de voltar. Mas Deus quer que a gente reconheça, Ele está de braços abertos para nos receber. Quando ainda estava no pecado, o jovem pródigo queria ser servido. E aqui fica assim algo maravilhoso nessa história. A mudança de vida, a metanoia, a mudança de mentalidade, mudança de perspectiva. O filho, ele queria ser servido, mas quando ele é transformado, quando ele é salvo, quando ele se arrepende, ele quer apenas ser servo, ou seja, agora ele quer servir. Aquele que queria ser servido, agora deseja servir. Nosso Deus é um Deus que serve. Você já parou para pensar? O que nós fazemos para Deus que realmente vai alcançá-lo? Você faz algo que vai trazer comodidade a Deus, se Ele não necessita de nada? Você vai fazer algo para alimentar a Deus, sendo que Ele não necessita de alimentação? Então, o nosso Deus é um Deus que serve. O tempo inteiro Ele está fazendo por nós. Deus tem prazer em servir. Ele não é um Deus que exige de nós algo para Ele. Ele pede que nós olhemos para o outro e nos tornemos como Ele. Como filho de Deus, um Deus que serve, nós passamos a servir. Então o filho pródigo, ele mudou a mentalidade dele. Ele queria ser servido até pelo pai. Agora não. Agora ele quer ser um servo. Olha que interessante. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela estava enferma na cama, com aquela febre. Jesus vem e cura a sua febre. Jesus restaura a saúde. E o que aquela mulher fez? Diz a palavra que ela passou a servi-los, né? É um privilégio servir a Deus e não apenas um dever.
Servimos a Deus porque isso é prazeroso, né? Estar com o Senhor, servindo a esse Deus. Então isso tem que ser para nós realmente algo que nos dá alegria, uma alegria inexplicável que temos em servir ao Senhor. Por isso que eu digo sempre para aqueles que caminham comigo, não pode ser pesado. Isso não quer dizer, né, que não vai ser custoso, que não vai ser trabalhoso, que não vai exigir de nós. Isso quer dizer que não pode ser algo pesaroso no coração, né? Aquilo que você faz com dificuldade para fazer, de sentimento. Servir a Deus tem que ser algo que nos traz alegria. E essa alegria que nós não sabemos explicar, aquele dia que nós realmente nos envolvemos, trabalhamos, fizemos tantas coisas, nós chegamos em casa, né, depois de um dia de trabalho e cheio de alegria, porque nós sabemos que nós servimos. É isso que o apóstolo Paulo, né, experimentou quando ele estava ali naquela prisão após ter sido castigado, né, com chicotes, e à meia-noite ele cantava hinos ao Senhor. Porque a alegria de servir era maior do que a dor. A alegria de servir o Senhor é maior do que o cansaço. A alegria de servir ao Senhor, ela é maior do que o desprezo que às vezes recebemos. Esta alegria, né, que invade o nosso coração, esta alegria que queima quando nós trabalhamos, nos empenhamos, mesmo que para isso, né, às vezes nós somos feridos, mas a alegria do céu, ela invade o nosso coração. A alegria de servir não se explica. Parece que quanto mais estamos envolvidos, mais trabalho nós temos, mais prazer se enche os servos do Senhor. Então, é um privilégio servir ao Senhor. Os servos são mordomos do seu reino. É impressionante a mudança de mente do filho mais moço, né? Que ela produz agora uma alegria incomparável, e também esta alegria vem para o coração do pai. Olha como está escrito: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Vai dizer aí no verso 10 que há júbilo diante dos anjos. Não é júbilo dos anjos, é diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? O júbilo é de Deus, a alegria de Deus, né, que está diante deles. Ou seja, a alegria do próprio Deus diante de alguém que se arrepende. É a alegria de Deus conosco, né, que se mostra aí através do derramar da sua graça e a aprovação de Deus quando nós servimos com alegria. Jesus diz que o Pai chama os servos e os manda trazer a melhor roupa, um anel, uma sandália, e além disso, manda fazer uma festa, né, e colocar ali o melhor churrasco para que o seu filho, né, aquele que não merecia, mas agora ele arrependido e convertido está diante de Deus, e aí Deus, né, proporciona esta festa, essa grande alegria. O que nos chama a atenção é o acesso, né, que esses servos eles têm ao tesouro do Pai. Deus diz para o servo: olha, vão lá e pegue. Então os servos tinham acesso às riquezas do Pai. E para que eles tinham acesso? Para servir a outro. A Bíblia chama isso de mordomia, de administração de bens alheios, né? Como mordomo nos reinos de Deus, nós temos o dever de cuidar de tudo e distribuir essas riquezas, sem delas nos apossar no sentido de benefício próprio, né? Ou indevidamente. Seguimos os critérios que são determinados pelo Pai e sua palavra. Aquilo que Deus nos deu é para repartirmos com o outro, é para servirmos ao outro e fazermos isso com alegria. O seguinte mandamento agora nos lembra, né, que todo servo tem em seu trabalho aí, né, diante daquilo que foi confiado, nós temos um direito. Que direito que é esse? Está lá em Deuteronômios 25:4, que diz assim: não atarás
a boca ao boi que debulha. Aquele que participa, que serve, ele também tem direito de comer, né, e de se fartar com as riquezas do Pai. Isso quer dizer que os obreiros têm permissão de participar no resultado do trabalho. Tem uma frase popular aí, né, que diz que o bom churrasqueiro ele não passa fome, porque enquanto ele está fazendo churrasco para outros, né, ele tem que experimentar a carne e aí, né, ele acaba comendo e comendo de melhor. Ele é o primeiro, né, a ser servido, na verdade. Ou seja, ele, como fruto do seu trabalho, ele também se alimenta. E assim é participar, né, como servos do Pai. À medida que nós servimos a outros, nós também desfrutamos desta alegria. E olha só, os servos de Deus, eles são portadores de boas novas. O Senhor nos revela aquilo que está no seu coração, aquilo que Ele está fazendo. Nós participamos com Ele, temos acesso, né, ao coração do Pai. Quando o filho mais velho que estava no campo, né, ele retorna, ele encontra um dos servos e aí ele pergunta o que é que está acontecendo, né? E aí o servo responde: o teu irmão voltou e o teu pai está tão alegre que mandou fazer uma festa. Esta é a quarta verdade, né, dessa maravilhosa parábola sobre os servos, porque ele nos dá a condição de servos de Deus, que nós somos portadores de boas notícias. Nós temos uma mensagem que pode salvar o mundo inteiro. A mensagem que nós temos, ela pode salvar pessoas, ela pode alcançar pessoas e nós somos portadores destas boas novas. O servo compartilha da alegria do Pai em salvar o pecador. Nós nos alegramos, né? Nos regozijamos. Não é tão maravilhoso quando estamos no culto e na hora do apelo, né, nós vemos alguém levantar a mão, ir à frente, como a igreja celebra, né, se alegra, porque nós não somos egoístas, né, que queremos só para nós, mas a igreja é tomada de alegria, né? Isso nos faz realmente jubilar diante de Deus. Quantas pessoas, né, correm às vezes para abraçar e logo após, né, a oração, a igreja é levada a júbilo, né, um momento de celebração, como os anjos fazem diante de Deus. Então o servo compartilha da alegria do Pai em salvar o pecador. Do mesmo modo que já foi alcançado pela graça de Deus, precisa anunciar em toda parte, em todo tempo e para todas as pessoas que puderem. Aquele que se arrepende, né? Ou os que se arrependeram, realmente são alcançados por essa graça. Nós precisamos anunciar que quem se arrepende, né, e crê no Evangelho de Cristo Jesus será salvo. Paulo ele cita Isaías 52:7 lá em Romanos 10:15, dizendo assim: olha, isso aqui é sobre você, tá? Você que compartilha o reino, você que se tornou um evangelista, né? Você que tem aí propagado essas boas novas, diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés são formosos daqueles que anunciam o evangelho. Não pode haver uma notícia tão importante quanto as boas novas de salvação em Cristo, porque ela tem aí um desdobramento eterno. Isso vai levar as pessoas a uma vida eterna com Deus. Mesmo que saiamos, né, chorando e gemendo, como diz a palavra, enquanto semeamos a bendita palavra de Deus, breve voltaremos com júbilos, tomados de alegria, né, porque veremos o resultado disso, ou seja, vidas sendo salvas. Então esse é o prazer do servo, anunciar boas novas e ver pessoas se achegando a Deus. Jesus enviou o Espírito Santo a fim de nos tornarmos testemunhas da sua graça salvadora. Então, nesta tarefa, nós temos aí o Espírito Santo nos impulsionando. Por fim,
Servir a Deus de maneira como Ele quer ser servido. Nós devemos servir a Deus da maneira como Ele quer ser servido. E não como o filho mais velho. Porque o filho mais velho diz assim, ó: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem. Mas ele fazia isso por obrigação. Ele fazia isso querendo, né, ter aí a atenção do pai. Ou seja, o filho mais velho, ele censura o pai, ele não concorda com as ações do pai. E de forma insolene, né, ele joga tudo na cara do pai, dizendo: olha, eu trabalhei, eu tenho direito, né? Eu fiz isso, eu fiz por merecer. E não é assim que um servo trabalha. O servo trabalha sem esperar uma recompensa. Que direito nós temos diante de Deus? Temos algum direito? Não. Na verdade, essa parábola, né, é uma resposta de Jesus aos fariseus e mestres da lei, porque eles serviam a Deus desta maneira, ou seja, eles eram interesseiros, eles serviam a Deus querendo aí alcançar as suas bênçãos, né, o seu favor. Segundo Jesus, depois de cumprir toda a nossa obrigação, ainda assim deveríamos dizer, né, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nada pode agradar mais a Deus do que a nossa obediência à sua palavra. Devemos servir a Deus segundo o modelo de Jesus Cristo. Jesus tinha prazer em servir ao Pai, ele tinha alegria. E ele disse uma certa vez assim: a minha comida é servir a esse Deus, é obedecê-lo, né? Aquilo que me dá prazer, aquilo que me traz vida. Só pessoas humildes servem a Deus como Deus quer, porque eles têm, né, realmente esse coração alegre em fazer isso. E aquele que realmente entendeu isso, ele vai arregaçar as mangas, né? E vai realmente se dedicar com alegria, sem buscar aí, né, certos direitos, né? Ah, agora eu estou aqui, eu mereço isso. Ah, Deus, o Senhor tem que me dar o melhor emprego porque eu estou te servindo. Não, ele faz sem receber, simplesmente pelo privilégio, a alegria, né, de servir a Deus. Ou seja, agem como escravos, sem interesses, né? Servem porque eles, essa é a sua função, servir. No grande mandamento, Jesus parece dizer como devemos servir a Deus. O grande e maior mandamento, que é: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todo o coração, com toda a alma, né? Nós servimos a Deus. Esse é o maior mandamento. E depois o segundo, né? É amar ao próximo como a nós mesmos. Servir de todo o coração, com empenho e dedicação, com toda a alma e entendimento, envolve aí a nossa emoção, a nossa inteligência, a nossa força. Num tempo em que, de maneira geral, não sabemos que título ostentar na obra de Deus, né? Uns se chamam bispos, apóstolos, profetas, vice-deus, né? O grande privilégio, na verdade, é sermos chamados de servos, servos do Senhor. Muitos se apresentam como servos, mas não querem ser tratados como servo. Na hora que são tratados como servos, ficam cheios de mimimi, né? Muitos deixam o reino porque falam assim: a pessoa me tratou mal, não falou direito comigo, não me cumprimentou. Alguém que não entendeu que é servo, né? E servo realmente é aquele que abre mãos dos seus próprios direitos. Para concluir aqui, né, e nós servirmos a Deus, orarmos a Deus, né, porque nós já entendemos que servir a Deus é um privilégio, mas não para muitos. Alguns aí continuam, né, pesarosos porque não entenderam essa verdade. Então, verdade prática:
A nossa semelhança com Cristo é percebida pelos outros, especialmente quando passamos a enxergar no serviço cristão um privilégio e não uma obrigação. Amém? Vamos orar nesta manhã com esta alegria que temos, né, de servir a Deus. A Eli está falando aqui que com mimimi não entra no céu. Vamos orar, queridos. Pai, nesta manhã, Senhor, o Seu Espírito Santo nos conduz nesta parábola de Jesus, Senhor, e nos faz ter grande alegria no coração quando reconhecemos que somos Seus servos e que ser Teu servo é um privilégio, é uma alegria, Senhor. Mas diante de tudo, Senhor, quando este filho retorna e pede que quer ser apenas um servo, o Senhor coloca nele vestes novas, um anel e continua chamando ele de filho. Porque o filho faz o que o pai faz, serve com alegria. Dai-nos este coração, Senhor, este coração alegre que tem prazer em servir a Ti, servir ao próximo. Ó Deus, sem requerer nada em troca. Ó Deus, como é gratificante saber que o Senhor nos escolheu e nos deu esta oportunidade. Algo que o Senhor poderia fazer sozinho, o Senhor reparte conosco. O Senhor faz-nos até nos sentirmos importantes, Senhor, no Teu reino. Quando o Senhor nos chama para fazer junto contigo, Senhor. O Senhor faria muito melhor sozinho, muito mais rápido, muito mais perfeitamente. Mas o Senhor nos deu esta oportunidade de Te servir, de estarmos envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, enche agora desta alegria do céu o nosso coração, que nos leva, Senhor, a Te servir prazerosamente, Senhor, como serviram os primeiros irmãos, os discípulos, que mesmo diante das prisões, mesmo diante dos açoites, eles se alegravam em Ti. Ó Deus, quantas vezes reclamamos, quantas vezes, Senhor, nos lamentamos, quando passamos, ó Deus, uma pequena dor, quando passamos, Senhor, uma pequena situação de desconforto, já ficamos, quantas vezes, Senhor, entristecidos e passamos a reclamar. Ó Deus, mas muda a nossa mente, o nosso coração, como foi mudado daquele filho que era pródigo, mas retornou e passou a ter um coração do servo. Ó Deus, tira de nós esse espírito orgulhoso que nos leva a querer, Senhor, privilégios, a querer, Senhor, que outros nos sirvam e passamos a ter esse prazer de servir, de contribuir na obra que o Senhor está fazendo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã continuamos intercedendo, Senhor, pois como servos nós entendemos que o nosso papel é pedir que o Senhor alcance outros, alcance a nossa nação, alcance a nossa família, os nossos vizinhos, ó Pai. Que o Seu favor esteja sobre nós, sobre a humanidade. Ó Deus, leva-nos a propagar, Senhor, estas boas novas do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe o seu dia, esteja contigo, te dando esse prazer de servir na presença do Pai.